Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Título 5. Da apreciação das proposições. Capítulo 1. Da tramitação. Artigo 131. Cada proposição, salvo emenda, recurso ou parecer, terá curso próprio. Artigo 132. Apresentada e lida perante o plenário, a proposição será objeto de decisão. Inciso 1. Do presidente, nos casos do artigo 114. Inciso 2. Da mesa, nas hipóteses do artigo 115. Inciso 3. Das comissões, em se tratando de projeto de lei que dispensar a competência do plenário, nos termos do artigo 24, inciso 2. Inciso 4. Do plenário, nos demais casos. Parágrafo 1º. Antes da deliberação do plenário, haverá manifestação das comissões competentes para estudo da matéria, exceto quando se tratar de requerimento. Parágrafo 2º. Não se dispensará a competência do plenário para discutir e votar, globalmente ou em parte, projeto de lei apreciado conclusivamente pelas comissões se, no prazo de 5 sessões da publicação do respectivo anúncio no Diário da Câmara dos Deputados e no avulso da ordem do dia, houver recurso nesse sentido, de 1/10 dos membros da Casa, apresentado em sessão e provido por decisão do plenário da Câmara. Artigo 133. Ressalvada a hipótese de interposição do recurso de que trata o parágrafo 2º do artigo anterior, e excetuados os casos em que as deliberações dos órgãos técnicos não têm eficácia conclusiva, a proposição que receber pareceres contrários, quanto ao mérito, de todas as comissões a que for distribuída será tida como rejeitada e arquivada definitivamente por despacho do presidente, dando-se conhecimento ao plenário, e, quando se tratar de matéria em revisão, ao Senado. Parágrafo único. O parecer contrário à emenda não obsta que a proposição principal siga seu curso regimental. Artigo 134. Logo que voltar das comissões a que tenha sido remetido, o projeto será anunciado no expediente, publicado com os respectivos pareceres no Diário da Câmara dos Deputados e distribuído em avulsos. Artigo 135. Decorridos os prazos previstos neste regimento para tramitação nas comissões ou no plenário, o autor de proposição que já tenha recebido pareceres dos órgãos técnicos poderá requerer ao presidente a inclusão da matéria na ordem do dia. Artigo 136. As deliberações do plenário ocorrerão na mesma sessão, no caso de requerimentos que devam ser imediatamente apreciados, ou mediante inclusão na ordem do dia, nos demais casos. Parágrafo único. Revogado. Capítulo 2. Do recebimento e da distribuição das proposições. Artigo 137. Toda proposição recebida pela mesa será numerada, datada, despachada às comissões competentes e publicada no Diário da Câmara dos Deputados e em avulsos, para serem distribuídos aos deputados, às lideranças e comissões. Parágrafo 1º. Além do que estabelece o artigo 125, a Presidência devolverá ao autor qualquer proposição que: Inciso 1. Não estiver devidamente formalizada e em termos. Inciso 2. Versar sobre matéria. Alínea A. A lei e a competência da Câmara. Alínea B evidentemente inconstitucional. Alínea C antirregimental. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo anterior, poderá o autor da proposição recorrer ao plenário, no prazo de 5 sessões da publicação do despacho, ouvindo-se a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em igual prazo. Caso seja provido recurso, a proposição voltará à presidência para o devido trâmite. Parágrafo 3º. Consideram-se distribuídos os avulsos, para todos os fins, uma vez disponibilizados no Sistema de Tramitação e Informação Legislativas. Artigo 138. As proposições serão numeradas de acordo com as seguintes normas. Inciso 1. Terão numeração anual em séries específicas e, quando couber, em comum com o Senado Federal. Alínea A. As propostas de emenda à Constituição. Alínea B. Os projetos de lei ordinária. Alínea C. Os projetos de lei complementar. Alínea D. Os projetos de decreto legislativo, com indicação da casa de origem. Alínea E. Os projetos de resolução. Alínea F. Os requerimentos. Alínea G. As indicações. Alínea H. As propostas de fiscalização e controle. Inciso 2.
As emendas serão numeradas, em cada turno, pela ordem de entrada e organizadas pela ordem dos artigos do projeto, guardada a sequência determinada pela sua natureza, a saber, supressivas, aglutinativas, substitutivas, modificativas e aditivas. Inciso 3. As subemendas de comissão figurarão ao fim da série das emendas de sua iniciativa, subordinadas ao título Subemendas, com a indicação das emendas a que correspondam, quando à mesma emenda forem apresentadas várias subemendas. Terão estas numeração ordinal em relação à emenda respectiva. Inciso 4. As emendas do Senado a projeto da Câmara serão anexadas ao projeto primitivo e tramitarão com o número deste. Parágrafo 1º. Os projetos de lei ordinária tramitarão com a simples denominação de projeto de lei. Parágrafo 2º. Nas publicações referentes a projeto em revisão, será mencionada a casa de origem. Parágrafo 3º. Ao número correspondente a cada emenda de comissão acrescentar-se-ão as iniciais desta. Parágrafo 4º. A emenda que substituir integralmente o projeto terá, em seguida ao número, entre parênteses, a indicação substitutivo. Artigo 139. A distribuição de matéria às comissões será feita por despacho do presidente, dentro em 2 sessões depois de recebida na mesa, observadas as seguintes normas. Inciso 1. Antes da distribuição, o presidente mandará verificar se existe proposição em trâmite que trate de matéria análoga ou conexa. Em caso afirmativo, fará a distribuição por dependência, determinando a sua apensação, após ser numerada, aplicando-se à hipótese o que prescreve o parágrafo único do artigo 142. Inciso 2. Excetuadas as hipóteses contidas no artigo 34, a proposição será distribuída. Alínea A. As comissões a cuja competência estiver relacionado o mérito da proposição. Alínea B. Quando envolver aspectos financeiro ou orçamentário públicos, a Comissão de Finanças e Tributação, para o exame da compatibilidade ou adequação orçamentária. Alínea C. Obrigatoriamente a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, para o exame dos aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e de técnica legislativa, e, juntamente com as comissões técnicas, para pronunciar-se sobre o seu mérito, quando for o caso. Alínea D. Diretamente a primeira comissão que deva proferir parecer de mérito sobre a matéria nos casos do parágrafo 2º do artigo 129, sem prejuízo do que prescrevem as alíneas anteriores. Inciso 3. A remessa de proposição às comissões será feita por intermédio da Secretaria-Geral da Mesa, devendo chegar ao seu destino até a sessão seguinte, ou imediatamente, em caso de urgência, iniciando-se pela comissão que, em primeiro lugar, deva proferir parecer sobre o mérito. Inciso 4. A remessa de processo distribuído a mais de uma comissão será feita diretamente de uma outra, na ordem em que tiverem de manifestar-se, com os necessários registros de acompanhamento, salvo matéria em regime de urgência, que será apreciada conjuntamente pelas comissões encaminhada à mesa. Inciso 5. Nenhuma proposição será distribuída a mais de 4 comissões de mérito, aplicando-se, quando for o caso, o inciso 2 do caput do artigo 34 deste regimento. Inciso 6. A proposição em regime de urgência, distribuída a mais de uma comissão, deverá ser discutida e votada ao mesmo tempo, em cada uma delas, desde que publicada com as respectivas emendas, ou em reunião conjunta, aplicando-se à hipótese o que prevê o artigo 49. Artigo 140. Quando qualquer comissão pretender que outra se manifeste sobre determinada matéria, apresentará requerimento escrito nesse sentido ao presidente da Câmara, com a indicação precisa da questão sobre a qual deseja o pronunciamento, observando-se que: Inciso 1. Do despacho do presidente caberá recurso para o plenário, no prazo de 5 sessões contado da sua publicação. Inciso 2. O pronunciamento da comissão versará exclusivamente sobre a questão formulada. Inciso 3. O exercício da faculdade prevista neste artigo não implica dilação dos prazos previstos no artigo 52. Artigo 141. Se a comissão a que for distribuída uma proposição se julgar incompetente para apreciar a matéria, ou se, no prazo para apresentação de emendas referido no artigo 120, inciso 1, e parágrafo 4º, qualquer deputado ou comissão suscitar conflito de competência em relação a ela, será este dirimido pelo presidente da Câmara, dentro em 2 sessões, ou de imediato, se a matéria for urgente, cabendo, em qualquer caso, recurso para o plenário no mesmo prazo. Artigo 142.
Estando em curso duas ou mais proposições da mesma espécie, que regulem matéria idêntica ou correlata, é lícito promover sua tramitação conjunta, mediante requerimento de qualquer comissão ou deputado ao presidente da Câmara, observando-se que: Inciso 1. Do despacho do presidente caberá recurso para o plenário, no prazo de 5 sessões contado de sua publicação. Inciso 2. Considera-se um só o parecer da comissão sobre as proposições apensadas. Parágrafo único. A tramitação conjunta só será deferida se solicitada antes de a matéria entrar na ordem do dia ou, na hipótese do artigo 24, inciso 2, antes do pronunciamento da única ou da primeira comissão incumbida de examinar o mérito da proposição. Artigo 143. Na tramitação em conjunto ou por dependência, serão obedecidas as seguintes normas. Inciso 1. Ao processo da proposição que deva ter precedência serão apensos, sem incorporação, os demais. Inciso 2. Terá precedência a mais antiga sobre a mais recente das proposições em tramitação na Câmara dos Deputados. Alínea A. Revogada. Alínea B. Revogada. Inciso 3. Em qualquer caso, as proposições serão incluídas conjuntamente na ordem do dia da mesma sessão. Parágrafo único. O regime especial de tramitação de uma proposição estende-se às demais que lhe estejam apensas. Capítulo 3. Da apreciação preliminar. Artigo 144. Haverá apreciação preliminar em plenário quando for provido recurso contra parecer terminativo de comissão, emitido na forma do artigo 54. Parágrafo único. A apreciação preliminar é parte integrante do turno em que se achar a matéria. Artigo 145. Em apreciação preliminar, o plenário deliberará sobre a proposição somente quanto à sua constitucionalidade e juridicidade ou adequação financeira e orçamentária. Parágrafo 1º. Havendo emenda saneadora da inconstitucionalidade ou injuridicidade da inadequação ou incompatibilidade financeira ou orçamentária, a votação far-se-á primeiro sobre ela. Parágrafo 2º. Acolhida a emenda, considerar-se-á a proposição aprovada quanto à preliminar, com a modificação decorrente da emenda. Parágrafo 3º. Rejeitada a emenda, votar-se-á a proposição, que, se aprovada, retomará o seu curso, e, em caso contrário, será definitivamente arquivada. Artigo 146. Quando a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, ou a Comissão de Finanças e Tributação, apresentar emenda tendente a sanar vício de inconstitucionalidade ou injuridicidade, e de inadequação ou incompatibilidade financeira ou orçamentária, respectivamente, ou o fizer a comissão especial referida no artigo 34, inciso 2, a matéria prosseguirá o seu curso, e a apreciação preliminar far-se-á após a manifestação das demais comissões constantes do despacho inicial. Artigo 147. Reconhecidas, pelo plenário, a constitucionalidade e a juridicidade ou a adequação financeira e orçamentária da proposição, não poderão essas preliminares ser novamente arguidas em contrário. Capítulo 4. Dos turnos a que estão sujeitas as proposições. Artigo 148. As proposições em tramitação na Câmara são subordinadas, na sua apreciação, a turno único, excetuadas as propostas de emenda à Constituição, os projetos de lei complementar e os demais casos expressos neste regimento. Artigo 149. Cada turno é constituído de discussão e votação, salvo. Inciso 1. No caso dos requerimentos mencionados no artigo 117, em que não há discussão. Inciso 2. Se encerrada a discussão em segundo turno, sem emendas, quando a matéria será dada como definitivamente aprovada, sem votação, salvo se algum líder requerer seja submetida a votos. Inciso 3. Se encerrada a discussão da redação final, sem emendas ou retificações, quando será considerada definitivamente aprovada, sem votação. Capítulo 5. Do interstício. Artigo 150. Excetuada a matéria em regime de urgência, é de 2 sessões o interstício entre. Inciso 1. A distribuição de avulsos dos pareceres das comissões e o início da discussão ou votação correspondente. Inciso 2. A aprovação da matéria, sem emendas, e o início do turno seguinte. Parágrafo único. A dispensa de interstício para inclusão em ordem do dia de matéria constante da agenda mensal a que se refere o artigo 17, inciso 1, s, poderá ser concedida pelo plenário, a requerimento de 1/10 da composição da Câmara ou mediante acordo de lideranças, desde que procedida a distribuição dos avulsos com antecedência mínima de 4 horas.
Capítulo 6. Do regime de tramitação. Artigo 151. Quanto à natureza de sua tramitação podem ser: Inciso 1. Urgentes as proposições. Alínea A. Sobre declaração de guerra, celebração de paz, ou remessa de forças brasileiras para o exterior. Alínea B. Sobre suspensão das imunidades de deputados, na vigência do estado de sítio ou de sua prorrogação. Alínea C. Sobre requisição de civis e militares em tempo de guerra, ou quaisquer providências que interessem à defesa e à segurança do país. Alínea D. Sobre decretação de impostos, na iminência ou em caso de guerra externa. Alínea E. Sobre medidas financeiras ou legais, em caso de guerra. Alínea F. Sobre transferência temporária da sede do governo federal. Alínea G. Sobre permissão para que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Alínea H. Sobre intervenção federal, ou modificação das condições de intervenção em vigor. Alínea I. Sobre autorização ao presidente ou ao vice-presidente da República para se ausentarem do país. Alínea J. Oriundas de mensagens do Poder Executivo que versem sobre acordos, tratados, convenções, pactos, convênios, protocolos e demais instrumentos de política internacional, a partir de sua aprovação pelo órgão técnico específico, através de projeto de decreto legislativo, ou que sejam por outra forma apreciadas conclusivamente. Alínea L. De iniciativa do Presidente da República, com solicitação de urgência. Alínea M. Constituídas pelas emendas do Senado Federal a projetos referidos na linha anterior. Alínea N. Referidas no artigo 15, inciso 12. Alínea O. Reconhecidas, por deliberação do plenário, de caráter urgente, nas hipóteses do artigo 153. Inciso 2. De tramitação com prioridade. Alínea A. Os projetos de iniciativa do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Mesa, de Comissão Permanente ou Especial, do Senado Federal ou dos cidadãos. Alínea B. Os projetos. Item 1. De leis complementares e ordinárias que se destinem a regulamentar dispositivo constitucional, e suas alterações. Item 2. De lei com prazo determinado. Item 3. De regulamentação de eleições, e suas alterações. Item 4. De alteração ou reforma do regimento interno. Inciso 3. De tramitação ordinária, os projetos não compreendidos nas hipóteses dos incisos anteriores. Capítulo 7. Da urgência. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 152. Urgência é a dispensa de exigências, interstícios ou formalidades regimentais, salvo as referidas no parágrafo 1º deste artigo, para que determinada proposição, nas condições previstas no inciso 1 do artigo antecedente, seja de logo considerada, até a sua decisão final. Parágrafo 1º. Não se dispensam os seguintes requisitos. Inciso 1. Publicação e distribuição, em avulsos ou por cópia, da proposição principal e, se houver, das acessórias. Inciso 2. Pareceres das comissões ou de relator designado. Inciso 3. Quórum para deliberação. Parágrafo 2º. As proposições urgentes em virtude da natureza da matéria ou de requerimento aprovado pelo plenário, na forma do artigo subsequente, terão o mesmo tratamento e trâmite regimental. Seção 2. Do requerimento de urgência. Artigo 153. A urgência poderá ser requerida quando: Inciso 1. Tratar-se de matéria que envolva a defesa da sociedade democrática e das liberdades fundamentais. Inciso 2. Tratar-se de providência para atender a calamidade pública. Inciso 3. Visar a prorrogação de prazos legais a se findarem, ou a adoção ou alteração de lei para aplicar-se em época certa e próxima. Inciso 4. Pretender-se a apreciação da matéria na mesma sessão. Artigo 154. O requerimento de urgência somente poderá ser submetido à deliberação do plenário se for apresentado por: Inciso 1. 2/3 dos membros da mesa, quando se tratar de matéria da competência desta. Inciso 2. 1/3 dos membros da Câmara, ou líderes que representem esse número. Inciso 3. 2/3 dos membros de comissão competente para opinar sobre o mérito da proposição. Parágrafo 1º.
O requerimento de urgência não tem discussão, mas a sua votação pode ser encaminhada pelo autor e por um líder, relator ou deputado que lhe seja contrário, um e outro com o prazo improrrogável de 5 minutos. Nos casos dos incisos 1 e 3, o orador favorável será um membro da mesa ou de comissão designado pelo respectivo presidente. Parágrafo 2º. Estando em tramitação duas matérias em regime de urgência, em razão de requerimento aprovado pelo plenário, não se votará outro. Artigo 155. Poderá ser incluída automaticamente na ordem do dia para discussão e votação imediata, ainda que iniciada a sessão em que for apresentada, proposição que verse sobre matéria de relevante e inadiável interesse nacional, a requerimento da maioria absoluta da composição da Câmara, ou de líderes que representem esse número, aprovado pela maioria absoluta dos deputados, sem a restrição contida no parágrafo 2º do artigo antecedente. Parágrafo único. A aprovação da urgência, nos termos deste artigo. Inciso 1. Impede a apresentação, na mesma sessão, de requerimento de retirada de pauta. Inciso 2. Impede a apresentação ou implica a prejudicialidade de requerimento de adiamento de discussão, se a matéria estiver instruída com todos os pareceres. Artigo 156. A retirada do requerimento de urgência, bem como a extinção do regime de urgência, atenderá às regras contidas no artigo 104. Seção 3. Da apreciação de matéria urgente. Artigo 157. Aprovado o requerimento de urgência, entrará a matéria em discussão na sessão imediata, ocupando o primeiro lugar na ordem do dia. Parágrafo 1º. Se não houver parecer, e a comissão ou comissões que tiverem de opinar sobre a matéria não se julgarem habilitadas a emiti-lo na referida sessão, poderão solicitar, para isso, prazo conjunto não excedente de 2 sessões, que lhes será concedido pelo presidente e comunicado ao plenário, observando-se o que prescreve o artigo 49. Parágrafo 2º. Fim do prazo concedido, a proposição será incluída na ordem do dia para imediata discussão e votação, com parecer ou sem ele. Anunciada a discussão, sem parecer de qualquer comissão, o presidente designará relator que o dará verbalmente no decorrer da sessão, ou na sessão seguinte, a seu pedido. Parágrafo 3º. Na discussão e no encaminhamento de votação de proposição em regime de urgência, somente o autor, o relator e os deputados inscritos poderão usar da palavra, por 3 minutos cada, alternando-se, quanto possível, os oradores favoráveis e contrários, após falarem 12 deputados, admitir-se-á requerimento da maioria absoluta da composição da Câmara, ou de líderes que representem esse número, destinado ao encerramento da discussão e do encaminhamento da votação. Parágrafo 3º-A. A aprovação do requerimento de encerramento de discussão e de encaminhamento de votação a que se refere o parágrafo 3º deste artigo impede a apresentação ou implica a prejudicialidade, na mesma sessão, dos requerimentos de adiamento de votação, salvo se o relator, ao examinar as emendas, promover alteração no texto a ser submetido ao plenário. Parágrafo 4º. Encerrada a discussão com emendas, serão elas imediatamente distribuídas às comissões respectivas e mandadas a publicar. As comissões têm prazo de 1 sessão, a contar do recebimento das emendas, para emitir parecer, o qual pode ser dado verbalmente, por motivo justificado. Parágrafo 5º. A realização de diligência nos projetos em regime de urgência não implica dilação dos prazos para sua apreciação. Parágrafo 6º. Quando o parecer às emendas de plenário for oferecido no decorrer da sessão, por relator designado, o presidente aguardará o interstício de 10 minutos, após a disponibilização do parecer, para iniciar o processo de votação. Capítulo 8. Da prioridade. Artigo 158. Prioridade é a dispensa de exigências regimentais para que determinada proposição seja incluída na ordem do dia da sessão seguinte, logo após as proposições em regime de urgência. Parágrafo 1º. Somente poderá ser admitida a prioridade para a proposição. Inciso 1. Numerada. Inciso 2. Publicada no Diário da Câmara dos Deputados e em avulsos. Inciso 3. Distribuído em avulsos, com pareceres sobre a proposição principal e as acessórias, se houver, pelo menos uma sessão antes. Parágrafo 2º. Além dos projetos mencionados no artigo 151, inciso 2, sem uma tramitação em prioridade, poderá esta ser proposta ao plenário. Inciso 1. Pela mesa. Inciso 2. Por comissão que houver apreciado a proposição. Inciso 3. Pelo autor da proposição, apoiado por 1/10 dos deputados ou por líderes que representem esse número. Capítulo 9.
Da preferência. Artigo 159. Denomina-se preferência a primazia na discussão, ou na votação, de uma proposição sobre outra, ou outras. Parágrafo 1º. Os projetos em regime de urgência gozam de preferência sobre os em prioridade, que, a seu turno, têm preferência sobre os de tramitação ordinária e, entre estes, os projetos para os quais tenha sido concedida preferência, seguidos dos que tenham pareceres favoráveis de todas as comissões a que foram distribuídos. Parágrafo 2º. Haverá entre os projetos em regime de urgência a seguinte ordem de preferência. Inciso 1. Declaração de guerra e correlatos. Inciso 2. Estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal nos estados. Inciso 3. Matéria considerada urgente. Inciso 4. Acordos internacionais. Inciso 5. Fixação dos efetivos das Forças Armadas. Parágrafo 3º. Entre os projetos em prioridade, as proposições de iniciativa da mesa ou de comissões permanentes têm preferência sobre as demais. Parágrafo 4º. Entre os requerimentos haverá a seguinte precedência. Inciso 1. O requerimento sobre proposição em ordem do dia terá votação preferencial, antes de iniciar-se a discussão ou votação da matéria a que se refira. Inciso 2. O requerimento de adiamento de discussão, ou de votação, será votado antes da proposição a que disser respeito. Inciso 3. Quando ocorrer a apresentação de mais de um requerimento, o presidente regulará a preferência pela ordem de apresentação ou, se simultâneos, pela maior importância das matérias a que se reportarem. Inciso 4. Quando os requerimentos apresentados, na forma do inciso anterior, forem idênticos em seus fins, serão postos em votação conjuntamente, e a adoção de um prejudicará os demais, o mais amplo tendo preferência sobre o mais restrito. Artigo 160. Será permitido a qualquer deputado, antes de iniciada a ordem do dia, requerer preferência para votação ou discussão de uma proposição sobre as do mesmo grupo. Parágrafo 1º. Quando os requerimentos de preferência excederem a 5, o presidente, se entender que isso pode tumultuar a ordem dos trabalhos, verificará, por consulta prévia, se a Câmara admite modificação na ordem do dia. Parágrafo 2º. Admitida a modificação, os requerimentos serão considerados um a um na ordem de sua apresentação. Parágrafo 3º. Recusada a modificação na ordem do dia, considerar-se-ão prejudicados todos os requerimentos de preferência apresentados, não se recebendo nenhum outro na mesma sessão. Parágrafo 4º. A matéria que tenha preferência solicitada pelo Colégio de Líderes será apreciada logo após as proposições em regime especial. Capítulo 10. Do destaque. Artigo 161. Admitem-se destaques para: Inciso 1. Votação em separado de parte de proposição. Inciso 2. Votação de emenda, subemenda, parte de emenda ou de subemenda. Inciso 3. Tornar emenda ou parte de uma proposição projeto autônomo. Inciso 4. Votação de projeto ou substitutivo, ou de parte deles, quando a preferência recair sobre o outro ou sobre proposição apensada. Inciso 5. Revogado. Parágrafo 1º. Não poderá ser destacada a parte do projeto de lei apreciado conclusivamente pelas comissões que não tenha sido objeto do recurso previsto no parágrafo 2º do artigo 132, provido pelo plenário. Parágrafo 2º. Ressalvados os casos previstos no parágrafo 4º deste artigo e no inciso 2 do parágrafo único do artigo 206 deste regimento, o destaque constitui prerrogativa de bancada de partido, observada a seguinte proporcionalidade. Inciso 1. De 5 até 24 deputados, um destaque. Inciso 2. De 25 até 49 deputados, 2 destaques. Inciso 3. De 50 até 74 deputados, 3 destaques. Inciso 4. De 75 ou mais deputados, 4 destaques. Parágrafo 3º. Os destaques de que tratam os incisos 3 e 4 do caput deste artigo dependem de aprovação do plenário. Parágrafo 4º. Admitir-se-á destaque de iniciativa individual, que somente será submetido à deliberação do plenário se houver aquiescência da unanimidade dos líderes, por escrito. Artigo 162. Em relação aos destaques, serão observadas as seguintes normas. Inciso 1. O destaque deverá ser apresentado até o anúncio da votação da proposição, se atingir alguma de suas partes ou emendas.
Inciso 2. A presidência, antes de iniciada a votação da matéria principal, dará conhecimento ao plenário dos destaques regularmente apresentados à mesa. Inciso 3. Não se admitirá destaque de emendas para a constituição de grupos diferentes daqueles a que, regimentalmente, pertençam. Inciso 4. Não será permitido destaque de expressão cuja retirada inverta o sentido da proposição ou a modifique substancialmente. Inciso 5. O destaque será possível quando o texto destacado possa ajustar-se à proposição em que deva ser integrado e forme sentido completo. Inciso 6. O destaque para votação em separado será apreciado submetendo-se a votos, primeiramente, a matéria principal e, em seguida, a destacada, que somente integrará o texto se for aprovada. Inciso 7. A deliberação sobre o destaque para projeto em separado precederá a da matéria principal. Inciso 8. O destaque de emenda para ser votada separadamente, ao final, deve ser apresentado antes de anunciada a votação. Inciso 9. Não se admitirá destaque para projeto em separado quando a disposição a destacar seja de projeto do Senado, ou se a matéria for insuscetível de constituir proposição de curso autônomo. Inciso 10. O autor do destaque para projeto em separado terá o prazo de 2 sessões para oferecer o texto com que deverá tramitar o novo projeto, após a aprovação do destaque pelo plenário. Inciso 11. O projeto resultante de destaque terá a tramitação de proposição inicial. Inciso 12. Havendo retirada do requerimento de destaque, a matéria destacada voltará ao grupo a que pertencer. Inciso 13. Considerar-se-á insubsistente o destaque-se, anunciada a votação de dispositivo ou emenda destacada, o autor do requerimento não pedir a palavra para encaminhá-la, voltando a matéria ao texto ou grupo a que pertencia. Inciso 14. Em caso de mais de um requerimento de destaque, poderão os pedidos ser votados em globo, se requerido por líder e aprovado pelo plenário. Capítulo 11. Da prejudicialidade. Artigo 163. Consideram-se prejudicados. Inciso 1. A discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro que já tenha sido aprovado, ou rejeitado, na mesma sessão legislativa, ou transformado em diploma legal. Inciso 2. A discussão ou a votação de qualquer projeto semelhante a outro considerado inconstitucional de acordo com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Inciso 3. A discussão ou a votação de proposição apensa quando a aprovada for idêntica ou de finalidade oposta à apensada. Inciso 4. A discussão ou a votação de proposição apensa quando a rejeitada for idêntica à apensada. Inciso 5. A proposição, com as respectivas emendas, que tiver substitutivo aprovado, ressalvados os destaques. Inciso 6. A emenda de matéria idêntica à de outra já aprovada ou rejeitada. Inciso 7. A emenda em sentido absolutamente contrário ao de outra, ou ao de dispositivo, já aprovados. Inciso 8. O requerimento com a mesma, ou oposta, finalidade de outro já aprovado. Inciso 9. Os requerimentos destinados ao adiamento da discussão ou da votação, quando se seguirem a rejeição do requerimento de retirada da proposição da ordem do dia. Artigo 164. O presidente da Câmara ou de comissão, de ofício ou mediante provocação de qualquer deputado, declarará prejudicada a matéria pendente de deliberação. Inciso 1. Por haver perdido a oportunidade. Inciso 2. Em virtude de prejulgamento pelo plenário ou comissão, em outra deliberação. Parágrafo 1º. Em qualquer caso, a declaração de prejudicialidade será feita perante a Câmara ou comissão, sendo o despacho publicado no Diário da Câmara dos Deputados. Parágrafo 2º. Da declaração de prejudicialidade poderá o autor da proposição, no prazo de 5 sessões a partir da publicação do despacho, ou imediatamente, na hipótese do parágrafo subsequente, interpor recurso ao plenário da Câmara, que deliberará, ouvida a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Parágrafo 3º. Se a prejudicialidade, declarada no curso de votação, disser respeito à emenda ou dispositivo de matéria em apreciação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania será proferido oralmente. Parágrafo 4º. A proposição dada como prejudicada será definitivamente arquivada pelo presidente da Câmara. Se este conteúdo foi útil para seus estudos, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Deixe nos comentários a lei que gostaria de ver no nosso canal. Até a próxima leitura.